Sejam bem-vindos, gente, a essa aula aqui, aula 10, tá? E nessa aula 10 aqui, nós vamos falar talvez a aplicação mais importante aí do cálculo diferencial aí de duas variáveis, é o encontrar os máximos e os mínimos aí de uma função, tá? Ou seja, os valores onde as funções ganham dos demais, né? Os valores ganham ou perdem dos demais, tá? Então, vamos dar algumas definições aí, só para a gente ter uma linguagem aí comum, tá? Então, primeiro, é um ponto de mínimo local, né? A gente tem uma função definida no conjunto A, qualquer, que é o ponto de mínimo local. O ponto de mínimo local simplesmente é um ponto aí que você tem uma bolinha em torno dele, em que ele, nessa bolinha aí, ele é menor que todo mundo, tá? Faltou F aqui, tá? Então, o valor da F nesse ponto é menor que todo mundo na bolinha, tá? Se a bolinha estiver aqui na fronteira, né? Quando você pegar a bolinha aqui, não vai dar a bolinha inteira, só vai dar esse pedaço da bolinha quando o ponto está na fronteira, tá? Então, você fala esse conjunto aí é o B, a bolinha intersecção com o próprio A, tá? Porque aqui fora ele não, a F não está definida, então você não pode pegar, tá? Ok? Mas não importa, em qualquer caso, se for dentro, o que é o caso que vai interessar para nós? É esse aqui, que é quando a bolinha está no interior. Quer dizer, está no interior significa que, quando está no interior, significa que você tem uma bolinha em torno dele, tal que essa bolinha está dentro do conjunto A, tá? Isso está no interior. A gente sempre vai pensar pontos no interior aqui, tá? Mas aqui ele deu uma definição genérica. Podia estar na fronteira também, tá? Então, esse é local. Se o ponto for tal que o valor da F nele é menor que todo mundo na A, então ele é um ponto de mínimo global, tá? E fica para você definir ponto de máximo local, ponto de máximo global, valor de máximo local e valor máximo global. Simplesmente trocar aqui, tá? Só trocar a ordem das desigualdades aqui. Ok? Então, vamos lá ver alguns casos aí para a gente fixar. Então tem a F, e aí para terminar aqui, quando você tem um ponto de mínimo local ou máximo local, você chama esse ponto de extremante local. Você tem um ponto de máximo ou mínimo global, você chama esse ponto de extremamente global. Eu não sei se vale muito a pena essa definição aí, né? Porque eu acho que é melhor falar mínimo local ou máximo local. E mínimo global, máximo global, mas seguiu o Hamilton aí. Então, você tem uma função aí, um ponto, e esse ponto é um ponto de máximo local, tá? É um ponto de máximo local. Então, o que significa isso? Significa que f de x é maior que f de xy se o xy pertence a uma bolinha, né? É local, ele pertence a um. Quando eu digo local, significa que ele é maior que o valor da f nos pontos numa bolinha, não no A todo. Então isso aqui tá errado, tá? Senão seria global, tá? É... Agora, eu digo que o ponto x0 é um ponto de máximo local. Se é um ponto de máximo local, então f(x0) é maior ou igual a f de xy se xy pertence a A. Tá?
f maior que x, se x, y pertence a... Então, f, se x pertence a... Então, nossa, isso aqui tá ruim, Calixto. O que você fez aqui? Fui eu que fiz, sei lá. Se é local, isso aqui para x pertencente a A. Aqui já dá problema, né? Está errado também, vai. A 3 é de vocês, vamos ver essa última aqui. F de XY, então 00 é um extremante de F. Vamos ver? Então F de 00 é 0, né, gente? F de XY é o quê? É menos x ao quadrado. Isso aqui vocês têm que olhar e já ver, tá? Isso aqui é menor ou igual a zero, porque isso aqui é positivo. Tem. Então, o que significa? Significa isso aqui é f de 00, né? Então, significa que o f de xy é menor que f de 00. Então 00, o f de 00 é o máximo global. Então, 00 é um extremante global de f. Ele não especificou, né? Então, tá certo. Seguindo. Essa que tá muito bem escrito isso aqui, não. Eu tenho uma função f de duas variáveis, eu digo as funções existem, de x0 e y0, as derivadas parciais existem, o x0 e y0 é um ponto interior de A. Então, o que eu quis dizer aqui é o seguinte, se isso aqui é verdade, então o ponto x0 não precisava ter escrito isso aqui. Então, este ponto x0 e y0 é um ponto estacionário, ponto crítico. Quer dizer, ser ponto crítico significa o seguinte, significa que x0 e y0 é um ponto interior, tá? De A, e significa que tanto a derivada parcial em relação a x, quanto a derivada parcial em relação a y, são zero, tá? Ok? Ponto interior você viu já, é um pontinho que você tem uma bolinha que está dentro do A, tá? Então, vamos ver aí por que esse ponto interior é importante já. Por que ele é importante? Então, vamos dizer que eu tenho uma função em derivadas parciais e vamos dizer que vamos dizer que o XY0 é um extremante local, ou seja, ou ele é ponto de máximo local ou ele é ponto de mínimo local. Em qualquer caso, o XY0 é um ponto crítico. XY0 aqui está sendo suposto ponto interior, tá? Então ele é ponto crítico, quer dizer, se ele for ponto máximo, ponto mínimo, as derivadas parciais vão ser zero. Isso aí, pessoal, vamos dizer que esse aqui é o A, isso aí decorre, vamos dizer que esse aqui é a bola. Isso aí decorre, vamos dizer que o XY está aqui, tá? Quando eu falo que ele é ponto de mínimo aqui nessa bolinha, significa que se eu pegar um intervalinho aqui em torno, ele vai ser ponto de mínimo também, porque ele é ponto de mínimo na bolinha inteira. Então vai ser ponto de mínimo aqui. Então ele é ponto de mínimo. Então essa função, ele é ponto de mínimo dessa, vamos dizer, x0 de xy0 é menor ou igual a f de x y0 para x aí numa redondeza do x0 aqui, tá? X aí pertencente a uma vizinhança de x0, um intervalinho aí, tá? Então,
Isso aqui, na verdade, é um x0 menos delta, x0 mais delta, tá? Uma coisinha, um intervalinho aqui. Então, ele é ponto de mínimo local na variável x. Então, se ele é ponto de mínimo local na variável x, del f, a derivada em relação a x é zero. Tá? E, analogamente para y, tá? Então, o resultado decorre do resultado de uma variável, tá? Agora, se você não lembra esse resultado de uma variável, dá uma olhadinha lá em pontos de máximo e mínimo de uma variável, tá? A derivada é zero, ponto de máximo e de mínimo de uma variável, tá? Localmente. Então, interiormente, quer dizer. Então, eu tenho aqui essa função, ela tem derivadas para ser todos os pontos exceto 0, 0. Essa função aqui é uma polinomial, né? Você pode derivar ela quando você quiser, tá? Quando você quiser aí. Acima de derivar da quarta, aí vai dar zero também, tá? E ela é derivável em qualquer ponto, tá? Não, inclusive no 0, 0. Isso está errado. Essa função aqui, del f, del x, igual a del f, del y. Tá? Eu coloquei isso aí, mas del f, del x, deu 3x quadrado, menos 3, del f, del y, dá 3y ao quadrado menos 3. Não é igual, né? Um aqui é x, outro é y, isso está errado também. O 3 é de vocês, vamos para o 4. Tem essa f aí, então f tem como ponto crítico somente 0, 0. Então vamos ver. Quem que é del f, del x? Del f, del x é 5x a quarta. Quem que é del f, del y? Del f, del y é 8y ao cubo. Então, ponto crítico é esse cara aqui. Satisfaz essa equação aqui. Os dois tem que ser zero. Para isso aqui ser zero, passo 5 dividindo, traz raiz quarta, x tem que ser zero. Passa para lá dividindo também, x tem que ser zero. Então é verdade, somente no zero. Tá certo. Mais um aí. Essa função que tem admite infinitos pontos críticos. Tá? Okay? Então vamos ver. Del f, del x é o que? É 2xy ao quadrado menos 2y. Del f, del y é 2x ao quadrado y menos 2x. Então, ponto crítico, esse aqui tem que ser zero. Esse aqui tem que ser zero, tá? Tá aí. Então, vamos resolver isso aí. Pessoal, é o seguinte, estudar cálculo é mais ou menos parecido com o trabalho de qualquer operário, pedreiro. Pois é. Pedreiro, você vai lá. Vamos colocar, vamos assentar um piso. Bom, na teoria, você vai lá assentar um piso, tem todo um conjunto de procedimentos. Quando você chega na hora de assentar o piso está torto, né? A massa não secou direito. Tem um monte de problema. Cálculo é a mesma coisa. Na hora que você vai fazer, sempre dá algumas coisas. Então não tem jeito. Por isso que o computador não resolve tudo, né? Então, ó. Você põe aí. Aqui vamos colocar y em evidência. 2y, vai? Então vai dar xy menos 1 igual a 0. Põe o 2x aqui em evidência. Dá xy menos 1 igual a 0 para mim. Ok? Essa aqui vai ser 0 quando? Primeiro aqui vai ser 0 quando o y for 0. Então tá aqui. Quando o y igual a 0, aqui, quando eu substituir aqui, esse some e dá menos 1. Então, para ser 0, o x tem que ser 0. E x igual a 0.
Tem que ser os dois. Se só um for e o outro não for zero, não dá certo, tá? Ou xy igual a 1. Se o xy for igual a 1, isso dá zero. E, coincidentemente, isso também dá zero, tá? Então, os pontos críticos dele quais são? É esse, o 0, 0, e todos os que têm xy igual a 1. Só que xy igual a 1, você está careca de saber da hipérbole, né? Da hipérbole equilátera. E a hipérbole equilátera tem infinitos pontos. Então, existem infinitos pontos críticos, é verdade, tá? Então, isso aí encerra essa primeira parte, tá?